E a semana inteira o Nicola tá falando da história do Zé Ricardo. Então vamos lá, Nicola. Na quarta-feira, você trouxe informação aqui pra gente que o Zé Ricardo tinha uma proposta do futebol árabe. Exatamente. Não é isso? A gente está acompanhando tudo o que tem acontecido nos últimos dias. Qual que é a novidade, Ontem Nicola? A diretoria do Vasco admitiu que o Zé Ricardo ficou balançado e hoje pela manhã eu conversei com o Zé Ricardo, que confirmou a proposta. A gente tem algumas das declarações do Zé Ricardo para mostrar. Então vamos lá, o que o Zé Ricardo falou para o Jorge Nicola? Olha só, houve sim uma proposta depois do jogo de ida contra o Wilstermann. Portanto, como o Nicola informou aqui, antes da partida da volta, né? Deixei claro que só conversaria sobre o assunto depois de definir a classificação do Vasco para a fase de grupos. O que posso dizer agora é que fiz uma contraproposta. Estou envolvido com a reconstrução do Vasco, mas a possibilidade de trabalhar fora é um desejo antigo meu. E tem a possibilidade de dar uma educação melhor para o meu filho. Ainda não decidi nada. Não. Tem mais aí do Zé? É isso então, Nicola. Então, ele, como a gente falou aqui, conversa com a família e negocia com o Vasco. O Zé admitiu que se encontrou com o representante. O clube é o Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, é o mesmo time onde jogava o Everton Ribeiro. O Zé confirma que entre um jogo e outro, ele se sentou, até por educação, com o representante do Al-Ahly no território brasileiro, mas não quis abrir negociação. Quando o empresário quis começar a falar sobre números, ele falou, queria que você entendesse meu momento, estou muito focado na decisão dessa classificação com o Vasco, a gente pode conversar a partir da quinta-feira. E aí o Zé, inclusive, indicou uma advogada, o Zé não tem empresário, ele indicou uma advogada para tocar sobre o assunto. A proposta foi feita de forma oficial à advogada e ontem o Zé Ricardo, na volta ao Brasil, sugeriu ou pediu que a advogada fizesse uma contraproposta à oferta feita pelos árabes. O Al-Ahly está disposto a pagar 6 milhões de dólares por 3 anos de contrato. Isso equivale, Bruno, a 2 milhões de dólares por temporada. Tá. 500 mil reais por mês, vamos trabalhar em cima de reais, tá? Esse seria o salário do Zé, além de algumas bonificações previstas em contrato. Hoje o Zé ganha 170 mil reais por mês no Vasco. A gente está falando de um salto de quase 3 vezes em relação ao salário atual. Hoje pela manhã, depois de conversar com o Zé Ricardo, entrei em contato com os dirigentes do Vasco, que já sabem de toda a situação, já sabem que o Zé está mexido, já sabem, inclusive, que o Zé fez uma contraproposta. O Zé está jogando absolutamente limpo com toda a diretoria do Vasco. E a diretoria do Vasco também está se mexendo. O Alexandre Campelo, que é o presidente, já permitiu que o Paulo Pelaipe, diretor executivo, faça uma proposta maior ao Zé Ricardo, para que o Vasco consiga mantê-lo. Então, a ideia do Vasco, que será oferecido para o Zé, possivelmente hoje à tarde, quando o Zé voltar para trabalhar, para iniciar a preparação para o jogo, vai ser uma proposta de extensão do contrato que termina em dezembro para dezembro de 2019. Mais do que isso, além da extensão do vínculo, o Zé ainda garantiria um aumento de 170 mil reais para 250 mil reais. Ou seja, o Vasco chegando à metade do que estavam dispostos a pagar os árabes. Só não tenho detalhes da contraproposta. Do que o Zé pediu para que os árabes fechem o negócio. Imagino que seja para aumentar a oferta dos 500 mil. Então, esses são os números na mesa. Sentiu o Zé... O Zé confirmou que havia tido propostas de Santos e Atlético Mineiro. Disse até que tinham outros clubes interessados no Brasil, mas que no Brasil ele nem abriu conversa com ninguém. O que pesou sobre a possibilidade de trabalhar fora é esse desejo antigo de trabalhar fora e garantir uma melhor educação para o filho e também uma estabilidade financeira. Só para completar, o Zé acaba de se mudar para o Leblon. Ele morava num bairro afastado, conseguiu, por conta dessa nova estabilidade, uma condição um pouco melhor. Então, não fazia parte dos planos dele se mudar para o exterior nesse momento. Só que foi uma proposta que acabou seduzindo pelas condições financeiras. A boa notícia para o vascaíno é que não devemos ter uma novela como a do Rueda. O Zé pretende conversar hoje com a família, conversar hoje com a advogada, para tentar sacramentar essa história hoje, no máximo no fim de semana. Até porque ele está jogando muito mais limpo que o Rueda, né? Me parece que ele está agindo de uma maneira bem correta, não é, professor? Eu acho que o Vasco tem uma chance no seguinte sentido. Primeiro, se ele fez uma contraproposta, a primeira proposta não agradou tanto assim, a ponto dele virar as costas e ir embora. Segundo, o Vasco conseguiu aumentar e aí eu fico em dúvida se é o máximo que o Vasco pode dar, 250.
Porque, de repente, se a proposta dos árabes não aumenta tanto e o Vasco segunda contraproposta de compensação, Sim. ainda que menor, o Vasco teria alguma chance. Mas há de se louvar o jeito que o Zé tá conduzindo isso, né? Primeiro, antes, quando pediu para conversar sobre isso, só depois da classificação consolidada para a fase de grupos. E isso se mostrou fundamental até pela maneira como essa classificação veio. Já pensou o barulho? Se ele começa a mexer com isso antes. Então, eu vejo alguma possibilidade para o Vasco. Né? Não me parece... A primeira proposta não foi uma proposta de virar a cabeça, senão não haveria contraproposta. Exato. Eu só não sei se eventualmente ele pediu um aumento salarial, se ele pediu pagamento imediato de uma porcentagem... Tem muitos isso treinadores... Isso para o clube árabe. Isso, tá. Pro Al-Ahly. E que é um clube importante também, isso, né? É um time grande. Sim. O Everton Ribeiro jogava lá até recentemente. Tem alguns treinadores que, quando se mudam para o mundo árabe, Bruno, eles pedem, por exemplo, o adiantamento da primeira temporada de salários. Tá, entendi. Paga-se à vista. Mão, né? Não sei, sinceramente, eu não sei se foi isso que foi pedido. Mas eu sei que inclusive sugeriram ao Zé, já que você está a fim de ir, pessoas próximas, já que você está a fim de ir, pede a garantia de uma temporada de salário. Pode ser que ele tenha feito isso, pode ser que ele tenha pedido mais salário, não sei. Essa parte é que eu não tenho muita informação. Mas o Zé, acho que ele tem tratado esse assunto de uma maneira bem transparente, até antes dessa proposta entre os jogos do Wilstermann, mas quando ele recusa trabalhar em outros times aqui do Brasil, né? Sim. Ele não está simplesmente largando o Vasco. Né? E ele está conversando de maneira bem clara com o clube, me parece, né, Léo? Sabe o que chama mais atenção? É que esse é um valor... o valor oferecido a ele lá, que é um ótimo valor, ainda mais comparado ao que ele ganha hoje, mas é um valor menor que alguns medalhões ganharam aqui já para fazer trabalhos bem meia boca, né? Você tem razão. Então não é um salário tipo, quando a gente olha o que os jogadores brasileiros estão ganhando no Oriente Médio e na China, a gente fala sempre em valores na casa dos milhões na hora de converter para reais, né? Não é nem o caso, né? O salário que está sendo oferecido para ele lá é salário que alguns clubes brasileiros já pagam para técnicos brasileiros aqui. Muitas vezes para um custo-benefício muito questionável, né? Então, ele não tem ainda essa grife. E, assim, tem um outro ponto. O Vasco não tem como cobrir isso. O Vasco, acho que está esticando essa corda o máximo que ele pode. O Vasco não pode ser irresponsável também. O Vasco não pode oferecer 500 mil para o Zé Ricardo simplesmente por um motivo. Depois ele não vai ter condição de pagar. Né? Você pode até discutir se o Vasco paga... justamente aí para alguns jogadores periféricos do elenco que ganham bons salários, né? Alguns até mais que o próprio Zé Ricardo. Mas não dá para fazer loucura também. Eu acho que nessa hora o Vasco tem que ser responsável com a história do clube. Tem que jogar uma cartada, falar, eu posso chegar até aqui, Zé. Até aqui eu chego. Mais do que isso eu não posso te implorar para ficar. Então eu acho que o Vasco está fazendo dele também. Está fazendo um esforço. E acho que é merecido, porque o Zé já provou que a continuidade dele a médio e longo prazo no Vasco é muito boa para o clube. Então, acho normal que o Vasco faça esse esforço. Mas tem até um limite onde o Vasco pode ir também, né? Sem comprometer as finanças do clube. Esse limite, será que são esses 250? A oferta que o Vasco fará ao Zé Ricardo nessa tarde prevê 250 mil de salário nesse ano, 300 mil no segundo ano. Tá. Que também é uma praxe no futebol brasileiro. Você vai aumentando o salário Mas conforme... acontece que lá no Al-Ahly são 3 anos, são né? 500, isso, a gente está falando de 6 milhões de dólares. No final de tudo, o valor é bem diferente. E de repente o cara pode pedir, que a gente falou, pode pedir, me dá os primeiros 6 meses à vista, então que a gente fecha. Com uma segurança maior em relação à permanência no trabalho, né? Sim. Ao que consta, ao que parece, né? e quando o Alexandre Campelo e a diretoria do Vasco se esforçam para manter o Zé, é porque há uma convicção de que ele é o cara ideal para o Vasco. Eu acho que todo mundo pensa assim hoje. Só que a gente não conhece o trabalho do Alexandre Campelo. Ele virou presidente de forma meteórica. Será que é um treinador que dá respaldo ao treinador diante de uma crise, diante de 3 derrotas? É um dirigente que dá respaldo? Essa resposta talvez o Zé também não tenha. Porque a gente só conhece as pessoas na dificuldade, né? Então, tudo isso o Zé vai precisar pesar. Claro. Eu acho que é um momento fundamental até nessa trajetória da carreira do Zé Ricardo esse, porque até citei ontem, né? Ou anteontem, não sei, estou um pouco confuso quanto a lembranças da semana. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta. Sim. Hoje é sexta-feira. Até meia-noite. Até meia-noite. E citei que se tornou natural uma pecha, um rótulo do Zé Ricardo como técnico barato. Isso incomoda demais para alguém que está fazendo um trabalho consistente. E é verdade isso mesmo. Diante dos números do mercado, ele é um técnico barato.
Só que se tornou algo, parece que inevitável, natural, consolidado, defini-lo como técnico barato. E certamente isso o incomoda. Não tem como não incomodar ser considerado um técnico barato, alguém que, ok, há pouco tempo começou a trajetória em grandes clubes, mas em grandes clubes. Já está no momento de retirar esse rótulo, de retirar essa pecha. Então, independentemente do destino dele, se vai continuar no Vasco ou vai sair, eu acho que o importante, até fundamentalmente para o Zé Ricardo, é que dessa história, dessa proposta, ele retire de forma definitiva, até para a trajetória de carreira dele, essa pecha de técnico barato. Acho que é fundamental até para a trajetória que ele ambiciona, e certamente ambiciona bastante. Ainda tem bons anos ainda pela frente como profissional, como técnico de futebol. Então, acho que essa é a questão. Ele retirar essa pecha de técnico barato, que muitas vezes é encarado como um elogio. Um bom trabalhador, e olha, custa pouquinho, que parece maravilha. Um coitado, Vamos apostar nele. Não, o momento é agora, dele tirar isso. Se ele sai agora, ele volta. Na volta, ele não custará 250 mil por mês, que é o que o Vasco está oferecendo hoje. Então, esse é o grande... O grande salto na carreira. É um salto. E assim, as mensagens que eu estou vendo aqui, ó, do Daniel Assis, do Jackson Conde, da Ana Barros, que também sempre participa. É impressionante como as pessoas gostam do Zé Ricardo, respeitam a maneira como ele trabalha e a maneira como ele age, né? E acho que, de certa forma, até se identificam com ele nesse sentido, né? Era um cara que trabalhou, que conseguiu chegar ali e ter um sucesso, e agora ele está prestes a dar um passo mais importante. Não é um medalhão do futebol, não é um ex-jogador, é um cara que ralou, entendeu? E assim, o que a maioria diz aqui é que assim, não tem como desassociar esse momento profissional, mas o momento pessoal. De onde o cara vai viver, ele falou a situação da família. Do filho, a educação. E aí, né? Ter mais segurança mesmo, não no trabalho, mas ter segurança mesmo para a família. Não foi o Zé Ricardo quem me contou. O Zé falou de Santos e Atlético Mineiro. Mas uma pessoa do Vasco me contou que até o São Paulo já deu uma sondadinha de leve. É mesmo? E o Zé manteve o mesmo discurso que adotou para Santos e Atlético Mineiro. Não conversa com times brasileiros. Essa sondadinha foi bem recentemente? Depois do jogo com o Ituano. Depois que o jogo Mas foi com o Ituano. cardeal ou foi 3 horas? Faz 1h30. Se eu falar, eu vou tá chutando. Foi só assim uma sondadinha. Pra saber a situação. Imagino que tenha sido alguma coisa para... E aí, Zé? Tá tudo bem aí? Como é que Zé, como é que tá a família? Parabéns, viu? Ficou. E aí, só para retomar. Voltando à conversa com o Zé. O Zé, em relação ao clube brasileiro, não sai do Vasco. Até porque ele demonstrou ter muita convicção do projeto que existe no Vasco. A questão é a possibilidade de dar um salto na carreira, né? Então, é o Léo que costuma falar que não faz conta com o dinheiro dos outros. Não faz, né, Léo? De jeito nenhum. É basicamente isso, né? Depende muito do que o cara pensa pro futuro dele. O Zé Ricardo, na temporada passada, ganhava 10 mil reais por mês de salário. Então. 10 mil dentro da realidade do país é um salário bacana. Na realidade do futebol é pouco. Então, na conversa de hoje, eu falei, Zé, você deve ter muita conta para pagar. Ele falou, você nem sabe quanto. Então, o Zé tem essa preocupação. Não é um outro treinador que já atingiu um nível, ou um ex-jogador que ganhou muito dinheiro como ex-jogador e agora, como técnico, só tá aumentando esse cofre cheio. O Zé era técnico de futsal. O Zé tem uma vida como de quase todos os brasileiros. Uma vida com um boleto chegando todo dia 5, todo dia 10. Até por isso, se ele aceitar a proposta dos Emirados Árabes, Bruno, eu não vou criticá-lo, não. Eu acho que é ele quem tem que pesar, é ele quem tem que fazer essa avaliação. Quando ele fala que está balançado, é porque, de fato, ele está muito envolvido com as coisas do Vasco. Ele acredita bastante no projeto que ele tem em mãos e a virada que ele deu no Vasco, né? Porque o Vasco, quando ele chega ao Vasco, o Vasco brigava para não cair. Além de escapar do rebaixamento, o Vasco se classifica para a Libertadores, para pré, e passa numa primeira fase muito bem, numa segunda fase com alguma dificuldade, mas passa, está garantido. Mas assim, ele pode dar esse salto e ganhar um salário, como o Léo falou aqui, que alguns técnicos badalados em algum momento já ganharam, continuam ganhando, mas mesmo sem conquistar títulos importantes. Sim. Porque os caras que chegaram a esse patamar são os caras de títulos brasileiros, de seleção, de Libertadores, e isso, apesar do bom trabalho que ele fez, o Zé Ricardo ainda não tem, né? Sim. Então ele está prestes a dar um salto que, de certa forma, ainda não condiz com a carreira dele como treinador. Com currículo, né? Com currículo, com o trabalho consistente. O trabalho é bom.
Claro. o caos do Vasco, né? Isso. Acaba ressaltado dessa forma, né? Mas acho que o vascaíno de bom coração não vai xingar o Zé Ricardo. Não tem De bom ninguém coração. xingando. Não, mas tem pessoas que não têm bom coração, sempre um ou outro. independentemente do clube. Há pessoas que não têm um Pelo bom que eu coração. tô vendo aqui, o vascaíno tá torcendo para que ele entendendo, fique. né? Tá entendendo. Mas tá entendendo. E mesmo depois de quarta-feira, né? Quando o negócio quase... Ó, a Mila, Quase. como torcedor, acho que essa mensagem resume. Como torcedor, eu quero muito que ele fique. Como admiradora, quero o melhor para ele. É o seguinte, Rômulo, Oi. o árabe lá quer te pagar 3 vezes mais pra você narrar lá. Mas eu posso narrar em português? Só pra... Ele quer o 15, Foi tão bem naquela, Só do foi tão salário. Mas foi em melhores momentos, sabe? Foi aquele vídeo que... DVD. O cara viu, o cara árabe viu e viu, falou assim, o árabe viu e falou, nossa, esse é o... Você fala sem 3 vezes sotaque. mais. Sim, eu vou lá na hora. Ele Pra vai. Copa. Vou. Ele vai. Na hora? Na hora. Salah, vou, tranquilo. Mas tem que ter aquele olha o kibe lá que você falou. O que é aquilo? Vai perguntar, mas o que significa isso? Não fala, senão você perde a boca. Inclusive, eu vi aquele filme O Insulto, que você viu, inclusive, Insulto. que é libanês. Você viu. O sim ou não dele. Aqui, ó, tô vendo agora. Tô vendo agora aqui. Não, mas... O Insulto eu vejo também, redes Todos sociais. os dias nas redes Não, sociais. mas Desde que eu cheguei aqui nesse sofá, cada dia tem um torcedor de algum clube que me insulta de alguma forma. Não, mas não tem ninguém insultando, não. Bruno, Impressionante, eu o tô na Insulto é um diversidade filme bonita. árabe. E boa parte do filme é bom esse filme, hein? num julgamento. Então, o advogado ou o juiz perguntam para o cara sim ou não. E ele fala sim, mas o som do sim árabe é não. Então você fica confuso, engraçado. porque a legenda tá sim. Não, como é que é? A legenda tá não. E a gente não. ouve sim. 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 É parecido. Aí aparece não. O filme inteiro. Vai ter uma hora que o cara pergunta assim, Mas você sim já ou não? sabia isso, professor? É igual, idêntico, sim ou não. Então aquela campanha, né, muito justa e correta, não é não. Não é não. Em árabe, Não é sim. Imagina, no meio do carnaval. Aí... Não, minha esposa começou a rir, um filme todo sério. Para aí, ó. É muito Vai ser louco. expulso aqui. O cara fala, isso sim ou seja- não? Fala sim. Só que ele entendia o contrário. Isso você repete o filme inteiro. Como é que é? Tá um pouco Põe na recuperado. internet aí pra gente ver. teve como uma- que é o você viu que Libanês, briga, um belo mensagem. filme. O Insulto. O Insulto. É candidato a melhor filme estrangeiro. Teve agressão no cinema, no 50 Tons lá, o novo. Ah, é? Por causa de lugar, assim. Nossa É, as Senhora. pessoas Como tão- assim? Por causa de lugar no cinema, teve... Brigou no lugar por causa do lugar? Nossa, pô, selvagens, hein? Complicado o negócio. Tá difícil, então. Minha filha Bom, uma vez mensagens. parou uma sessão por causa do lugar dela. Sério? Parou, acendeu a luz. Tá, a marmotinha Até até uma moto caiu, até né? caiu. Mensagens aí pra gente. Vamos ver então o que o vascaíno tá pensando aí sobre o Zé Ricardo. Ó, o Fábio diz que pensando no ser humano é melhor para o Zé Ricardo fazer mesmo um pé de meia na Arábia. O Matheus diz que será uma pancada muito forte, eu como vascaíno, na saída do Zé. Mas, pela minha parte, compreendo perfeitamente. Se sair, sai pela porta da frente. E o Wellington diz que se for pensando na família, o Zé Ricardo deveria ir sim, família em primeiro lugar. E aí, hein? Quem? Se o Zé Ricardo Quem for? poderá nos Olha, salvar? Ó, o eu já... Nicola falou uma palavra que me instigou. Falou de projeto. Não Ele vai tá ser. falando- Teve um Zé torcedor Ricardo. aqui falando que queria o Claudinei Oliveira. O Jorginho, que dirigiu muito bem o Vasco recentemente, está no mercado, né? Seria Um uma fã do esporte até citou aí no Twitter. Eu gosto da ideia do Jorginho, não gosto da ideia que o professor, não sei se o professor falou em brincadeira, mas antes do Fala programa que ele é começar, um professor. em Luxemburgo. É. Professor? Eu não contrataria. E o Vasco também não pensa em contratar. Caso de fato o Zé Ricardo aceite a oferta do Al Ahly, a tendência é de que o técnico não seja um veterano, não seja um medalhão. A nova diretoria do Vasco não trabalha com essa perspectiva. Tá. E 2 nomes que agradam a diretoria do Vasco, levando em consideração a possibilidade de o Zé Ricardo de fato se mudar para o mundo árabe, o que não está confirmado, são do Gilson Kleina e do Eduardo Batista. Os dois estão empregados, né? Os dois estão empregados, mas o Vasco talvez fizesse uma tentativa Entendi. respaldado por exemplo, pela presença na Libertadores da América. O Vasco está perdendo um treinador empregado. O Gilson Vasco- tá na Chape e o Eduardo Batista na Ponte. Isso. Mas eles trocariam seus clubes por 250? Essa é uma- Que é o que ia dar o máximo para o Zé? Eu E acho tem que ver pra- se a oferta é chegar tanto também, né? eu acho que nem chegaria lá. Acho que nem chegaria. É. trocar por menos disso?
Precisa ver a situação de cada um, a confiança que cada um tem ali na situação do clube, né? Na Ponte Preta, a situação financeira é muito delicada, Bruno. Todos os jogadores com o maior salário da temporada passada foram convidados a se retirar, Aranha, Rodrigo e Companhia Limitada. O Rodrigo se retirou por conta própria. Isso, também. o Aranha foi avisado pelo site da Ponte Preta que não fazia mais parte dos planos. O clube passa dificuldades financeiras muito grandes, e até porque vai disputar a Série B nesse ano. Não sei, aí a gente pode até avaliar a capacidade ou a possibilidade, ou o nome dos dois, né? Mas é em cima desses nomes que a diretoria do Vasco vai começar a trabalhar se confirmar a saída do Zé. Uma solução interna, né? Que acaba sendo a tendência no futebol brasileiro, ultimamente. Acho que você não tem pede um essa solução técnico, não tem um assistente, um cara da base. Geralmente assim, né? Quando é inviável. Se não tivesse o Alcir Portela, né? morreu. Saudoso. Normalmente Não era dá ele. mais o Alcir Portela. Mas Agora, o Gilson e o Eduardo são dois técnicos para quem interessaria a volta a um grande. Isso deve estar nos planos deles, no plano de carreira deles. O Eduardo já falhou em duas tentativas para grandes. Quando ele troca o Sport pelo Fluminense e quando ele troca a Ponte pelo Palmeiras. Sim. Eu acho que até para si, para uma questão de afirmação, seria muito atraente ser chamado por um grande como é o Vasco. Pro Gilson. E o Gilson é a mesma coisa, né? É. O Gilson é alguém que já teve uma chance num Palmeiras e acabou voltando para clubes menores e talvez pudesse ver aí a chance de uma retomada na carreira. O Zé Augusto mandou aqui que ontem teve show do Phil Collins no Maracanã. Teve. No Rio. Ele disse que encontrou o Zé Ricardo lá. O Luiz Roberto Ele foi estava lá muito também. simpático. Também foi? Você sabe de Bom quem? gosto, né? Sabe quem? Sabe quem estava Bruno, lá? mas só sobre os treinadores, o Eduardo Batista falhou nos dois grandes, mas, principalmente ao contrário da proposta do Palmeiras, eu acho que o estilo de jogo do Eduardo Combina se mais. assemelha ao que o Vasco espera, ao que o Vasco pode para a temporada. Time que se defende bem, time que sai rápido em contra-ataque, que usa bem as duas linhas de 4. Gosto do nome do Eduardo para o Vasco, para o momento do Vasco. É óbvio que o melhor dos mundos é a permanência do Zé Ricardo, isso não se discute. A gente está tratando em cima de uma eventual saída dele. E depois do Eduardo, o Gilson vem trabalhando bem há bastante tempo. O Gilson está merecendo uma chance. Gilson e Guto estão merecendo... O Guto passou pelo Internacional, né? Mas o Gilson, especialmente, está merecendo uma chance num time grande. Eu acho que é outro nome que me agrada também. O Leonilson disse que prefere o Jorginho. O Ricardo, deixa eu ver, mandou aqui. Eu não consigo entender isso. Não ganhou nem 10% do que o Zé Ricardo ganha. E fico imaginando a educação dando para o meu filho. É mais uma questão de plano de carreira. Tudo bem, Ricardo, mas se você receber uma proposta dessa, você não vai? Claro. É questão de ter a Não tá falando possibilidade. que com o né? que ele ganha ele não pode dar uma boa educação Claro pro que filho. Tô pode. falando que com o que ele vai ganhar ele pode dar uma educação melhor. Uma qualidade de vida melhor. Vai colocar num colégio internacional, vai permitir a ele sonhar em colocá-lo numa universidade, por exemplo, nos Estados Unidos. O cara vai ter dinheiro para garantir o estudo do filho. Sim. E hoje, infelizmente, hoje no Brasil, a qualidade de vida também não está relacionada a ganhar mais ou ganhar Exato. menos, né? Claro que quem ganha menos acaba sofrendo muito, muito mais. Mas Ganhar questão mais de não é segurança... garantia de segurança. Não é garantia de nada O hoje. Rivelino foi para a Arábia em 75. Até hoje ele acredita a educação que deu aos filhos, aquela ida para a Arábia Saudita. O Márcio Teixeira quer que a gente fale do clássico. Vamos falar, tá? Mas a informação do Zé Ricardo é importante. Tanto que o Ricardo mandou aqui, ó. Parabenizando o Nicola pelas informações. Então, desde quarta-feira, o Nicola trazendo essa informação. Então, hoje vai ter a reunião, Nicola. Vai ter o Zé vai ouvir a família, vai ouvir a advogada. E ouvirá também do Vasco essa proposta de renovação do contrato que a gente trouxe em detalhes. O contrato dele termina em dezembro desse ano, ele ganha R$170 mil por mês. O Vasco vai propor uma extensão do contrato até dezembro de 2019, aumentando o salário dele de 170 mil para 250 mil nesse ano. E a partir do ano que vem, R$300 mil por mês. E se ele for, deixa um presente legal pro Martin Silva, né? Deixa. Verdade, hein? Deixa. Leva pra jantar na melhor verdade. churrascaria do Eu Rio. acho que assim, ó, o primeiro salário... Dá um presente legal pro Martin Silva, leva ele assim, pra passar ó, férias. A contraproposta para os árabes é o seguinte: eu só quero 2 salários, assim. O primeiro, já paga 2 uma vez, que o primeiro eu preciso deixar com o Marquinhos aqui. Porque, cara, se tivesse saído, isso ia ficar queimado, né? Ia. Porque tomar uma virada de 4-0, ser eliminado e no dia seguinte aceitar uma proposta e ir embora,
ia ficar complicado. Você acha que aquela declaração que o Zé deu depois do jogo, que foi profissionalmente o dia mais difícil da carreira dele, pode ter a ver com não isso, tem a sim. ver com isso? Pode ter a ver com claro isso, que sim, tem. claro que tem, lógico O cara que tá tem. indo pra decisão nos pênaltis pensando nisso. Claro. Também. Né? Pô, como é que eu fico aqui agora? Amanhã eu vou chegar e vou falar, ó, gente, desculpa aí ter jogado um 4-0 fora, mas recebi uma proposta e tô indo embora. É entre o alívio e o vexame, né? É. Nossa, complicado demais. Realmente. Deveria até o Zé Ricardo ouvir isso mesmo. Que o Martin Silva merece algo especial. O Henrique não quer que o Zé saia, porque se sair vai ser vida ruim no Vasco. Bom, muito bem, ó, deixa eu mandar um abraço pro Pedro, que tá lá em Teresina, no Piauí, mandou mensagem aqui pra gente. São dois grandes clássicos neste final de semana aqui no futebol brasileiro, porque pelo mundo tem quais a gente já destacou? Manchester United e Chelsea, Mourinho e Conte, Só isso. torcendo para eles não chegarem às vias de fato à beira do campo. Né? Tem PSG e Olympique de Marselha, tem a final da Copa da Liga, Arsenal e Manchester City. Tem Milan em Roma. E Milan também no domingo. É verdade. Jogos. Bom, já bateu 149 no Instagram. Garoto, mas o pessoal vai continuar entrando lá no Insta pra gente chegar a 150. Daqui a pouco vocês vão ver, a gente separou aqui o Fofocalizando, tá? Então, tinha que pôr isso aí no Insta. Vocês não estão acreditando que eles mandaram um alô pra vocês? A gente vai mostrar aqui.